Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 3. É um texto interessante, né, da gente ler. Tiago, eu fui pregar esse texto lá na nossa igreja em Boston, e aí eu falei assim, olha gente, Tiago fala sobre a língua, né, o poder da língua. E eu falei assim, olha, eu não conheço a vida de vocês, eu não sei, e tudo que eu for falar aqui vai ser não é uma indireta para ninguém, vai ser uma direta de Deus para o seu coração. Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Abriram suas Bíblias em Tiago, capítulo 3? Tudo certo? Vamos. Amém? Tiago 3. Tiago 3. O tema é: domine a língua, transforme a vida. O modo como falamos revela o domínio de Deus em nossos corações. O modo como falamos revela o domínio de Deus em nossos corações. Mais uma vez, a gente está na série de Tiago. São 5 domingos no mês de junho. Tiago, são 5 capítulos. Tiago era irmão de Jesus. Tiago era um dos 3. Pedro, Tiago e João. Jesus andava com 70, mas tinha 12, e 3 eram os mais próximos. Eram esses 3 que estavam com Jesus em Getsemane, eram esses 3 que estavam com Jesus no monte, eram esses 3 que viveram os grandes milagres de Jesus. Então, Tiago, irmão de Jesus, escreve esse livro. Diz o texto, meus irmãos, Tiago 3, de 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal por um todo. Tomem também como exemplo os navios que, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, que é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir águas doces. Gente, esse texto fala sobre a língua. E a língua é muito interessante.
Pode. Você tem uma voz profética. Use-a para a vida. Essa é a palavra que eu quero deixar. Esse é o tema do texto de hoje. Você tem uma voz profética. Use-a para a vida. Palavras criam mundo, gente. Palavras levantam. Palavras destroem. E a sua boca carrega mais poder do que você imagina. A palavra, em Gênesis capítulo 1, foi através dela que o mundo foi criado. Foi através de uma palavra que o que estava morto reviveu com Ezequiel no vale de ossos secos. A palavra e a língua, quando dominada, ela libera coisas, mas também ela amaldiçoa. Ela destrava destinos, mas ela prende com prisões eternas. Haja vista os consultórios de psicólogos sobre crianças e adolescentes, na qual pais liberam palavras dizendo: você não vai ser nada, você é uma peste, você é isso, você é aquilo. E aquelas crianças são dominadas por essas palavras e quando crescem. Já o judeu, como eu digo, 7 vezes no sábado, ele por 7 vezes fala para o filho: você é um abençoado, 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 você é um abençoado. E quando o filho do judeu cresce, o que ele é? Um abençoado. A boca carrega mais poder do que a gente imagina. As palavras, o logo, o verbo, o prólogo, ela carrega mais do que somente palavras ao vento. Ela carrega o poder de transformar o destino de alguém. Eu gosto de incentivar pessoas, principalmente empreendedor. Lembro da Paula conversando comigo, falou: pastor, eu queria contar algo com o senhor para você e tal. Eu falei: fala. Aí ela falou assim: eu fui em 4 pastores e você foi o único que me deu uma palavra contrária. Aí eu: nossa, o que aconteceu? Aí ela falou: eu falei que ia pedir uma bolsa no Colégio Batista e fui falar com outros pastores. Eles falaram: não, o colégio está passando por dificuldade, o colégio isso, o colégio aquilo, acho melhor não sei o que e tal. Quando eu cheguei para o senhor falou assim: vai lá, fala, pede. O não você já tem sem pedir. Agora pede. De repente você recebe um não pedindo, mas você pode receber um sim. Você recebeu um sim. E ela foi lá e conseguiu a bolsa. E eu nem lembrava mais disso, que ela não voltou para falar: consegui a bolsa, consegui a bolsa. E depois de muito tempo ela veio falar comigo. Então, ela poderia parar naqueles 4 pastores e não conseguir a bolsa. E eu não sei o que Deus vai fazer com a sobrinha dela ou com o sobrinho dela dentro daquele colégio, através de uma voz profética que foi liberada sobre a vida dela. Não custava nada dizer para ela: vai, Deus te abençoe. Mas eu prefiro, ou a gente prefere, olhar as circunstâncias e dizer não, travar destinos. Nós vivemos uma geração que grita por respostas, sedentas por direção, famintas por um propósito. Mas em meio a tantos ruídos, Deus está levantando vozes proféticas que não apenas falam, mas falam com autoridade, com propósito e com fogo dos céus. Amém? Você está comigo aqui? Amém. Você precisa liberar. A palavra tem muito poder ao longo de toda a criação humana. O antigo Egito, a língua era considerada um instrumento de criação divina. No antigo Egito, sem nem mesmo conhecer o nosso Deus, já entendiam que a língua era um instrumento da criação divina. Falar era poder e a língua tinha uma ligação entre os sábios. Na Grécia Antiga, e eu estou pegando alguns impérios que vieram antes do Novo Testamento, apesar da Grécia
a Bíblia não cita a Grécia, porque a Grécia é um momento de 400 anos onde Deus se cala, é o momento exato do Império Grego, e a Bíblia não fala. Talvez a Tebe, tradução ecumênica brasileira, ou a Jerusalém, fale um pouco dos Macabeus, ou algumas outras coisas em livros históricos. Mas a antiga Grécia, filósofos como Sócrates e Platão discutiam o poder da palavra, que em João, essa palavra que eles discutiam, está em João quando fala para Éfeso. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A tradução disso é o Logos, a palavra, o Espírito, o sopro. Então, o Platão e Sócrates discutiam sobre o Logos, sobre a palavra que sai da boca, controlada pela língua. A língua era vista como uma ponte entre o pensamento e o mundo, entre os filósofos gregos. Os hebreus, caso de Israel antigo, a língua era associada à vida e à destruição. E hoje também. Você consegue destruir a vida de alguém na internet com a palavra. Ou melhor, cancelar. Você consegue. Porém, através de uma bobeira, você também pode exaltar. O poder da palavra, da língua. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Está na sua Bíblia. Eu não estou inventando nenhuma palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Era usada para abençoar ou para amaldiçoar os profetas maiores e os profetas menores, ou Balaão, que era usado para amaldiçoar, trazer profecias que o amaldiçoassem, que amaldiçoasse o povo, até que Deus fala através da mula, e ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Mas na boca profética dele estava o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Você está comigo aqui, amém? Amém. Está comigo? Vou tomar uma água aqui. Hoje, a palavra de Deus vai mostrar que a nossa língua ela pode ser um instrumento do inferno ou uma trombeta dos céus, amém? Amém? Amém. Qual é a sua escolha? Um instrumento do inferno ou uma trombeta dos céus? Poderoso. Primeiro ponto, Tiago 5-6. A língua tem poder. A língua tem poder. Amém? Vocês já entenderam isso? Estou sendo bem didático, bem tranquilo. A língua tem poder. A língua tem poder. Assim também, diz o texto no versículo 5 e 6, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. Sua língua tem poder para ser um fósforo ou um farol. Pode incendiar destruições ou iluminar caminhos. Iluminar caminhos. Ou trazer uma grande destruição. Tiago mostra que a língua é pequena, mas ela é destrutiva. A palavra lançada com ira, fofoca, crítica, maldição, geram consequências profundas. Quantas famílias foram desfeitas por palavras ditas no calor da raiva? Eu me lembro de um casal de amigos que veio conversar comigo e ela chorava distante dele assim, e eu falei: por que você chora? Ela: no momento de raiva eu disse para ele que eu tinha me arrependido de ter casado com ele. Mas ela chorava porque ela sabia que essa palavra não voltava mais. Em algum momento, Satanás vai usar na mente daquele homem aquela palavra. Por mais que vocês vivam momentos felizes e tal, em algum momento pode trazer de volta aquela palavra que fala: pô, mas ela está arrependida
de ter se casado comigo. Mas foi um momento de raiva. A Bíblia mesmo diz que quem controla a língua é o homem perfeito. Tiago 3:2. Perfeito. Se você controlar a sua língua, perfeito você é. Mas soltou. Soltou naquele momento. E tem momentos que eu te odeio. Seus cabelos estão feios. Você está gordo. Você está gorda. Você não tem isso, você não tem aquilo. Eu me lembro da história, não vou contar a igreja, de uma moça. Chegou triste. Ela era da igreja, estava muito tempo sem ir na igreja. Aí chegou, o pessoal do welcome dessa igreja deu-lhe aquele abraço caloroso. Aleluia, que bom que você está aqui e tal. O sorriso dela já começou a sair. Que maravilha, que bênção. Nossa, você está linda, vem. Aí levaram ela até o lugar. Ela sentou no lugar. O louvor, meus irmãos, tinha anjos naquele lugar. Eu acho que tinha gente tocando violão voando. Para lá e para o coral. Santo és, santo és, santo é. Não sei cantar. É assim, uma bênção. O louvor, a palavra maravilhosa, boca de Deus, aquela brasa de Isaías colocada na boca de Isaías. Nossa, bênção. Chorava, aquela mulher chorava, arrependida, porque ela estava longe daquele lugar. Por quê? E ela sai, e uma irmã vira para ela e fala assim: esse vestido te deixou gorda, minha filha? Quanto tempo que eu não te vejo? Você está mais fortinha, né? Aquilo destruiu todo o movimento que foi feito por Deus na vida daquela mulher. Porque ela tinha uma autoestima baixa. Uma simples palavra dizendo: esse vestido te deixou gorda, acabou com toda a graça, com todo o poder feito aquele culto para aquela mulher. Palavras destroem destinos ou liberam destinos. Qual tem sido o seu posicionamento diante das palavras que você tem falado para o seu filho, para as pessoas que trabalham com você? Qual tem sido? Quantas pessoas abandonaram a fé por palavras duras e sem a graça de Deus? Precisamos domar a nossa língua antes que ela destrua aquilo que Deus está construindo. Precisamos domar a nossa língua antes que ela destrua aquilo que Deus está construindo. Qual tem sido a sua palavra? Qual tem sido quais são as palavras que saem da sua boca? Dois, a língua foi criada para a bênção. A língua foi criada para a bênção. Assim como Satanás, ele distorce as coisas, aquilo que é criado para ser uma bênção, ele consegue distorcer por causa do pecado do nosso coração. Não era para comer o fruto, senão a gente estava até hoje no Éden, vivendo eternamente. O Éden foi criado para ser uma maldição ou para ser uma bênção? Mas se transforma numa maldição. Até hoje eu tento entender como a serpente convenceu a mulher. Alguns dizem que a serpente falou: come que emagrece, come que é diurético, come. E aí ela foi convencida de que ali emagrece, vamos lá e tal. E aí ela vai e diz: marido, olha, perdi 3 quilos aí na campanha do Herbalife, que era da árvore do fruto. Eu não sei como ela convenceu, mas uma palavra convincente dentro do coração de alguém destruiu o destino de toda a humanidade. Porque o destino da nossa vida era viver eternamente com Deus no paraíso.
Para isso. Mas através de um, toda a humanidade paga. Você está comigo aqui? A língua foi criada para ser uma bênção. Lá no versículo 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. A mesma boca que ora no domingo não pode ferir na segunda. A mesma boca que ora clamando a Deus e Pai. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, caminho no deserto. Como? Água, caminho no deserto? Não sei. Nem falando. Essa mesma boca proclamando não pode ser aquela que destrói na segunda, que fere na terça, que incendeia na quarta, que apaga na quinta, que destrói tudo na sexta, que entristece no sábado. Mas domingo é dia de culto, e domingo eu tenho que chegar pulando e cantando e bendizendo ao Senhor. O Senhor não olha para você só aos domingos. O Senhor olha para você todos os dias. Deus nos deu língua não para amaldiçoar, mas para abençoar. Fomos criados para declarar vida sobre os que estão mortos, para proclamar bênçãos e para edificar o que está parado. Você precisa proclamar sobre o que está morto. Sua empresa pode estar morta. Você precisa declarar e profetizar. Seu relacionamento, seu casamento pode estar morto. Você precisa declarar vida sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre o relacionamento com os seus filhos, sobre o relacionamento com os seus pais. Você precisa declarar vida. Ou vai deixar que a morte, o câncer da língua penetre na sua família, na sua casa, porque o orgulho é o câncer de toda a igreja e de toda a humanidade, e você tem o poder de declarar vida e vitória sobre isso, e você segura porque está tão triste, está tão magoado. Declare vida sobre a sua empresa. Declare vida sobre o seu relacionamento, casamento, seus filhos, esposa, pai, mãe. Declare vida sobre isso. Profetize sobre os ossos secos da sua vida, como diz Ezequiel, como ele fez. Fale vida sobre quem está quebrado e declare cura onde só há dor. Você tem o poder, você carrega falas proféticas. Eu posso dizer que na Bíblia, eu vou ler alguns versículos para que você possa proclamar sobre a sua família, sobre a sua casa. Está aqui, está na Bíblia que eu e você temos acesso. E infelizmente alguns pelo mundo não têm, mas você tem. Eu tenho. Diz lá em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você, contra seu casamento, contra a sua família, prosperará. Isaías 54:17. Você é abençoado ao entrar e ao sair. Deuteronômio 28:6. O Senhor é quem te guarda e te protege do mal. Salmo 21:7 e 8. O Senhor suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Você foi curado pelas feridas de Cristo. Está lá em Isaías 53, versículo 5. 1 Pedro 2:24. Está lá. Você já foi curado pelas feridas de Cristo. Você foi liberto. Declare isso. Eu fui curado pelas feridas de Cristo. Está na Bíblia. O Senhor tem pensamentos de paz ao seu respeito, diz o Senhor em Jeremias 29:11. Você é uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5:17. Não, mas eu continuo vivendo, eu sou assim, síndrome de Gabriela. Você não é assim, em nome de Jesus. Deus tem mudança para a sua vida, Deus tem mudança para a sua casa, Deus tem mudança na sua fala, no seu comportamento, no seu jeito de olhar as pessoas e o mundo. Deus tem algo novo para a sua vida, amém? Amém. Você precisa declarar isso. Você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Filipenses 4,13. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8,10. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8,37. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Deus está contigo por onde quer que andares. Olha isso. Josué 1,9. Você já parou para declarar tudo isso sobre a sua vida? Você é a luz do mundo e sal da terra. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe propaganda para sal. Não existe altar para o sal. Não existe visibilidade para o sal. Nunca vi na televisão um cara fortão de sunga, uma mulher de biquíni. Compre sal. Sal é para a vida. Nunca vi. Nunca vi isso. Nunca vi passando no YouTube ou no Instagram uma propaganda de sal. Já viu isso? Nunca vi. Mas come uma comida sem sal. Sem tempero. Come. Para você ver que rapidamente você vai notar a ausência do sal. E ninguém precisou fazer propaganda. Vou contar uma história aqui. Cadê o Binho? O Binho foge, né, na hora do culto. A gente era líder dos adolescentes Batista Carioca. Aí um dia uma menina do louvor chegou e ela veio já com a cara triste. Ela passou por mim e eu já falei: o que está acontecendo, Paloma? Aí ela: nada, pastor, nada. Aí ela foi falar com o Binho também e o Binho também falou com ela. Então fomos os únicos que notamos que ela estava mal. Aí passou isso, aí ela me ligou. Ela falou: pastor, eu queria te convidar para um almoço aqui em casa. Eu queria fazer um almoço para você e para o Binho. Eu falei: por quê? Naquele dia vocês notaram que eu estava mal, estava triste e tal. Eu falei: tá bom, vamos. Aí fui eu e Binho, eu morava em São Cristóvão, ali perto da Barreira do Vasco. Na verdade, era na Barreira do Vasco. Fomos lá. E aí ela já era uma jovem, aí ela morava com a avó, e aí ela fez um almoço pra gente. Fez um frango ao molho branco. E aí eu tava com muita fome, gente. Eu tava com muita fome. Adolescente? Eu não era mais adolescente não. Eu e a Bia, a gente já era jovem. A gente foi lá na casa da Paloma, que a gente foi almoçar. E esse cara... Aí, o que eu fiz? O Binho mais malandro. Eu, cheio de fome, fiz um prato, né? Em nome de Jesus, sustentável. Ali, mano, de crente, parceiro. Aí, vi o frango, falei: Deus, tá, pá. Joguei o arroz, o frango. Quando eu dei a primeira garfada, eu senti. Falei: caraca, tempero zero, não tinha nada de tempero. Só que eu tava com o maior pratão. Quando eu olho pro Binho, o Binho também tinha dado a primeira garfada dele, só que ele estava chorando de rir, porque ele viu também que não estava bom, e o prato dele estava pequenininho, porque ele foi mamando. Ele botou só um pouquinho, e eu botei meu pratão, e quando ele dá a garfada, que ele olha pro meu prato, ele começa a chorar de rir. Aí eu pedi tem algo para beber e tal, ela trouxe a Pepsi quente, mano. Ficou bênção! E esse cara chorando de rir, chorando. E eu ali, ó, garfada depois de garfada, com Deus. Usa-me, Senhor. Ainda cantando a música. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Mas eu notei que estava sem sal. Ninguém precisou fazer propaganda do sal. Ninguém precisou dizer para mim ou fazer um alarme sobre o sal. E nós somos o sal da terra. E o apóstolo Paulo fala que devemos usar palavras temperadas com sal. A importância do sal. Essas são coisas que você precisa declarar sobre a vida da sua vida, sobre a vida da sua família. Não tem nada perdido. Não tem nada derrotado, não tem nada acabado. Você só precisa trazer vida ao que está morto.
Ezequiel, quando estava no vale de ossos secos, o Senhor fala para ele: o que você está vendo? Eu só vejo osso. Ossos! Eu só vejo ossos. E o Senhor fala assim: profetiza. Profetiza. E ele começou a profetizar, e aí a Bíblia diz que começam a se unir os ossos. Eu fico imaginando. Os ossos se unindo. O músculo sobre o corpo e diante dele um exército. Um exército. Um exército sobre o que estava morto e trouxe a vida. Através de uma palavra profética. Quantos aqui precisam de uma palavra profética? Na vida e no coração? Quantos de nós precisamos? Quantos de nós? Estamos trazendo maldições sobre as nossas vidas que foram faladas no passado e que nós precisamos quebrar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. João 4:4. Deus está levantando uma geração que não murmura, não reclama, mas profetiza. Profetiza sobre a vida dos filhos, dos pais, dos irmãos, da igreja. Quando você diz, você é amado, Deus tem um plano, tem uma esperança. Isso é uma profecia. Ser hoje usado por Deus para destravar destinos através da língua, curar corações e trazer os céus para a terra. Não seja um eco do mundo, seja uma voz do reino. Uma voz do reino de Deus. Quando abençoamos pessoas, nós estamos alinhados à voz de Deus. Não dá para adorar a Deus e ferir o próximo com a mesma boca. Isso é incoerência espiritual. Isso serve para todos nós. E eu me incluo nisso. A sua voz, ela tem um propósito. A sua língua, ela tem um propósito. Se você está aqui nessa manhã, a sua língua, ela tem um propósito. E o seu propósito é falar de Jesus e do amor de Deus para todo mundo. Romanos 10:14 diz: como ouvirão se não há quem pregue, quem fale, quem proclame, quem profetize? Você não é só uma pessoa com uma opinião. Eu acho aquilo, eu acho isso. Você é a boca de Deus na terra. E quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de teologia, a sua opinião é o que menos importa. O que está escrito é o que vale. Quando falamos de Deus, de Bíblia, teologia, a sua opinião é o que menos importa. Importa é o que está escrito. Importa é o que precisa ser dito, o que precisa ser falado, proclamado, abençoado, bendito. Isso é o que importa. Sua voz foi feita para anunciar boas notícias, boas novas do Evangelho. Quando você abre a boca, Jesus fala. O céu se move e o inferno treme. Vou dizer de novo. Quando você abre a boca, Jesus fala, o céu se move e o inferno treme. Seu testemunho, sua palavra, sua história tem o poder de levar alguém da morte para a vida. Guarda isso no seu coração. Seja um avivalista com a sua voz. Declare, proclame. Seja uma trombeta do reino. Fale com o amor de Deus para os 4 cantos da terra. Eu tenho profetizado sobre algumas coisas, sobre o nosso tempo. Eu tenho profetizado sobre um novo tempo para a minha vida, sobre um novo templo para a igreja, sobre um novo momento da igreja. E você tem feito isso? Ou você tem se calado diante das circunstâncias? Ou você tem deixado Satanás te calar diante das circunstâncias? O que você tem feito? Domine a sua língua, libere os céus. Deus quer usar a sua boca, mas primeiro Ele quer dominar a sua língua. A língua transforma vidas. Quem controla a boca governa vidas. Domine sua língua e Deus confiará a você palavras que mudam o mundo. Domine a sua língua e Deus confiará a você palavras que vão transformar o mundo. Amém? Amém. Hoje Deus tem te chamado para ser uma voz profética.
uma voz que abençoa, uma língua que prega, uma voz que declara vida. Você não está aqui só para ouvir, você está aqui para ouvir e falar. Você tem voz no mundo, no reino, na igreja, na sua casa, na sua família. Aquilo que está morto pode ser trazido à vida, se você declarar aquilo que o Senhor tem pedido a você. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria declarar sobre a sua vida. Declarar cura aonde precisa de cura. Declarar vida aonde está morto. Você pode ouvir, você pode pensar que área da sua vida está morto ou está morta. O seu chamado pode estar morto, adormecido, como Jesus costumava falar. A sua voz que canta. Satanás tem dito que já está morta. Aquele chamado para a pregação do Evangelho por todo o mundo, que está adormecido no seu coração. Aquela oração pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, que você escuta a voz de Satanás dizendo não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, e você tem deixado adormecer. Aquele sonho de Deus, aqueles sonhos que o Senhor deu a você, e você tem deixado adormecer. Aqueles sonhos que estão apagados. Deus quer restaurar sonhos nesse lugar. Deus quer curar você. Deus quer transformar a sua vida. E eu quero que você ore agora. Ore e traga à existência aquilo que não existe, como é dito na palavra. Ore ao Senhor e o Espírito será derramado sobre esse lugar. Comece a orar. Senhor, meu casamento está morto. O meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, está morto. Meu filho e minha filha não quer mais vir para a igreja. Está morto, a vida espiritual deles está morta. Eles estão mortos espiritualmente. Declare vida sobre o que está morto e comece a ouvir o som dos ossos se tocando e se juntando. Declare vida sobre a sua empresa. Esse mês fechamos no vermelho. Eu não tenho mais perspectiva, mas eu tenho um propósito. Deus me chamou para isso. Deus quer que eu faça isso. Deus quer que eu fale isso. Então eu declaro vida, profetizo. Profetize. Não se cale diante das circunstâncias. No filme Quarto de Guerra, a mulher sai do quarto e fala para Satanás: aqui na minha casa não, aqui é o Espírito Santo, o dono desse lugar é o Senhor. Satanás, você não tem lugar aqui. E é uma cena viva, onde as coisas começam a mudar a partir de uma declaração de vida sobre o que parecia estar morto. Parecia estar morto. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o parente que está doente. O Senhor pode liberar cura.
Para os teus sonhos sufocando meu coração, se lançaram